Olá pessoal! Hoje é sexta-feira, final de semana finalmente, mais uma semana que se vai e nós estamos aqui outra vez para seguir com os nossos estudos, né? Enquanto as aulas não voltam, a gente vai continuando assim, através de vídeo. E hoje a gente vai estudar literatura e vai fazer um trabalhinho de artes que eu vou passar para vocês. É um trabalhinho diferente que vai ter como tema o coronavírus, né? Que é uma questão que a gente está passando agora e não pode esquecer daquilo que é importante enquanto isso tudo não acaba, né? Então a gente vai dar uma relembrada sobre isso e vai fazer trabalho de artes sobre isso, tá? O nosso livro de artes, ele é bem curtinho, então cada unidade tem pouca coisa, por isso que hoje a gente não vai usar o livro para deixar para a semana que vem, senão a gente vai acabar o livro muito tempo antes do devido tempo. Então a gente vai fazendo trabalhos que é justamente o que se pede em artes e o que vocês mais vão fazer para ganhar notas e enfim, né? Então vamos lá. Para a aula de artes, né, pensando na questão do coronavírus, que é o que nós estamos vivenciando nesses dias, nesse ano, né, eu gostaria que vocês pegassem uma cartolina, de preferência branca, mas se você quiser usar outra cor, você pode também. E você vai desenhar o vírus em si. Eu não sei se você já viu em alguma imagem, em algum lugar, que ele é um vírus que ele é redondinho e ele tem umas espécies de uns tentáculozinhos, como se fosse coroazinhas, né? Por isso que ele é chamado de coronavírus. Corona vem de coroa, em outra língua, né? Se não me engano, é italiano, é algo assim, tá? Então, em outra língua, corona é coroa. Então, por quê? Porque ele parece que é cheio de coroazinha. Você pode usar a internet e pesquisar imagens do vírus para você desenhar. Tem desenho dele também, muitas crianças já fizeram um trabalhinho desenhando o coronavírus, né? E aí, você vai desenhar para quê? Para do lado do desenho, e aí eu vou pedir que você desenhe ele bem grandão, não, porque a cartolina não é grande. Então se você desenhar ele pequenininho, ele não vai ficar desproporcional. A cartolina grandona e o desenho desse tamanho. Então desenha ele grandão, pinta ele da cor que você achar melhor, da cor talvez que tiver na internet. Você faz ele da melhor forma que você souber, que você conseguir, e você vai colocar ao lado ou ao redor todas como é que se diz? Tudo aquilo que nós podemos fazer para nos proteger. Você pode fazer isso em desenhos, né, com outros desenhos. Você pode desenhar alguém lavando a mão, usando máscara, passando álcool em gel. Então você pode fazer aí, usar da sua criatividade. E também escrever quais são as medidas que nós podemos tomar para nos prevenir e não pegarmos o coronavírus. Porque a gente não sabe se a gente pegar, se nós vamos ter sintomas leves ou se nós vamos ficar em estado grave. Então o interessante é que a gente não pegue, né? E a gente precisa tomar certas medidas para se cuidar e se proteger. Se hoje a gente já não está mais em casa como estava no início, porque o comércio abriu, né? As pessoas voltaram a sair, não estão mais em isolamento social, mas existem medidas de cuidados que têm sido seguidas, como o uso de máscaras em todos os ambientes públicos, álcool em gel em toda parte, sempre que você entra em algum lugar você deve colocar o álcool, o uso de todo tipo como é que se diz, de medida, lavando as mãos, né, sempre, né? Então assim, essas três são as básicas: lavar as mãos, se você chegar da rua, tomar banho, usar a máscara e usar o álcool. Então, são as medidas principais para não pegar o coronavírus. Você vai colocar isso na cartolina e, por fim, você vai botar ao lado, numa parte específica, que você vai separar, que você vai colocar os sintomas mais comuns, né? Não precisa ser todos, porque ele varia, enfim. Cada pessoa se sente de uma forma, mas tem ali um padrão. Então, esses principais sintomas, você vai escrever ali, você vai anotar. Como se você estivesse fazendo um cartaz alerta sobre o coronavírus.
para você alertar os outros que vão ver o seu cartaz a respeito deste vírus, o que ele causa, os sintomas e como se prevenir. Então, a arte no trabalho vai ser justamente o desenho, a pintura, né? O quanto você vai caprichar. Você pode fazer outros desenhos, como eu já falei, você pode desenhar pessoas de máscara, passando álcool, lavando as mãos, como um cartaz mesmo que explica medidas protetivas, tá? E aí você vai fazer a letra bonita, pode ser letra colorida, você pode usar canetinha, se você quiser usar tinta, giz de cera, lápis de cor ou misturar tudo, você quem sabe. Faça um trabalho artístico, mas com esse tema, para que a gente não deixe de falar a respeito e não se esqueça do que a gente deve continuar fazendo, de como a gente deve continuar se protegendo, né? E não correr risco, não arriscar os outros e continuar protegido, ok? Então, para a matéria de artes, hoje é isso, beleza? E agora, para a matéria de literatura, nós vamos seguir com os nossos trabalhos sobre fábulas. Nós estamos estudando fábulas em literatura. Já estudamos que fábulas são historinhas pequenas, cujos personagens são animais, que têm emoções, pensamentos, ideias humanas. Então, eles se comportam como se fossem gente, mas na verdade são animais. Então, eu tô lendo esse livro com vocês, ó. Fábulas de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês conhecem. A gente ouvia música em sala de aula e tudo mais. Ele não escreveu só o Sítio, ele escreveu muitas outras historinhas. E aqui nesse livro, ó, tem um compilado, ou seja, um ajuntamento das principais e mais conhecidas fábulas desse autor. Essa aqui, ó, é a Dona Benta no desenho. Sabe que a Dona Benta é justamente a avó do Pedrinho, da Narizinho, do Sítio do Pica-Pau. E aí aqui as fábulas são justamente a Dona Benta contando para os seus netos as fábulas de Monteiro Lobato, porque na história ela é uma senhora, ela é uma vovó que gosta muito de contar história e os netos gostam de ouvir. Então aqui, ó, e lembrando que toda fábula, além de ser uma historinha, cujos personagens são animais, que tem emoções humanas, comportamentos, enfim, humanos, toda ela no final tem uma moral, uma lição de moral, uma mensagem importante para nos ensinar alguma coisa, uma lição, tá? Então hoje nós vamos estudar, né? Nós vamos ouvir a fábula O Reformador do Mundo, beleza? Então, ó, presta atenção. E se você não conhece alguma palavra, você pode fazer uso do seu dicionário. É um importante exercício que, se você estiver lendo, se você estiver ouvindo uma história, você tiver um dicionário do lado e for lá, tipo, não conheço essa palavra que ela falou ali. Então, pausa o vídeo, vai lá no dicionário, procura a palavra, né? E veja o que ela significa. Não deixe de pedir auxílio sempre que precisar. E se você não entender alguma coisa da aula, sempre perguntar para mim. Então, enfim, vamos lá. O Reformador do Mundo. Vamos ouvir a fábula, ver o que ela está falando, compreender para depois fazer a interpretação, beleza? Então eu vou começar e você vai aí prestando atenção. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme sustendo frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E pisca-pisca,
Pisca piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, pleft! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio o nariz. Américo desperta de um pulo, pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. E segue para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim, posta no lugar da jabuticaba. Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que está muito bem. E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida afora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza. Pois esse Américo era bem merecedor de que a abóbora lhe esmagasse a cabeça de uma vez, berrou Emília. Eu, se fosse a abóbora, moía-lhe os miolos. Por quê? Porque a natureza anda precisadíssima de reforma. Tudo torto, tudo errado. Um dia eu ainda agarro a natureza e arrumo-a certinha. Deixo-a como deve ser. Todos se admiraram daquela audácia. Emília continuou. Querem ver um erro absurdo na natureza? Essa coisa do tamanho. Pra que tamanho? Pra que era um elefante um corpão enorme se podia muito bem viver e ser feliz com um tamanhinho de pulga? Que adianta aquele beiço enorme de tia Anastácia? Tudo errado. E o maior dos erros é o tal tamanho. E quando você vai reformar a natureza, Emília? Um dia. No dia em que eu me pilhar aqui sozinha. Então, ó, a história termina quando o seu Américo conclui que era melhor não reformar o mundo e deixar como ele estava, né? E aí tem ali o acréscimo da Emília falando que tinha que ser reformado sim, que estava tudo errado, né? Aí vamos ali para a história principal do seu Américo, que estava querendo ali, porque ele não entendia por que a árvore da jabuticaba, que é uma fruta pequenininha, era tão grande e a abóbora que é grandona, saía da terra, né? Ali das raízes do caule da terra. Ou seja, de uma planta rasteira no chão. Então ele não via sentido. Se a árvore da jabuticaba era grandona, então a abóbora, que também é grandona, devia estar pendurada ali na jabuticabeira, né? Na árvore grande, de acordo com o seu tamanho. E a jabuticaba deveria nascer no chão ali, nas plantas rasteiras, como nascem as abóboras. Então ele falou que trocaria de lugar uma e outra. Até que ele foi dormir, ele pensou, é melhor parar de pensar nessas coisas, né? Melhor fazer dormir. E aí ele foi dormir. Aí ele sonhou, tava lá dormindo uma boa e de repente uma jabuticaba caiu na cabeça dele. Quando ele acordou, que ele percebeu o que tinha acontecido, aí ele se deu conta que não deveria ser diferente. Por quê? Imagine se tudo fosse trocado e a abóbora estivesse no lugar da jabuticaba. O que é que teria caído na cabeça dele? A abóbora. Agora imagina o estrago. Ele ia se machucar muito, porque a abóbora é grande e pesada. Então, se aquela abóbora fosse cair da árvore na cabeça dele, ele poderia até ter desmaiado ou ficado em estado grave. Então, ele se deu conta de que a natureza sabe o que faz. A jabuticaba ali, pequenininha, lá na árvore, quando ela cai, não machuca ninguém. A abóbora cresce ali nas plantinhas rasteiras que ficam no chão e não fazem mal a ninguém. São colhidas no tempo certo e depois a gente come, né? E a abóbora é uma delícia, jabuticaba também. Se você ainda não comeu, recomendo. E ambas são muito saudáveis. Uma é um legume e a outra é uma frutinha, né? Um fruto. Então, veja só, né? Ele queria mudar o mundo. Esse é só um dos exemplos das mudanças que ele queria fazer.
Eu sei que todos nós, em algum momento, já pensamos, eu acho que isso devia ser assim, aquilo devia ser assado. Não, eu queria que fosse diferente. E aí a gente fica pensando nas coisas que a gente gostaria de mudar, né? Principalmente na natureza. Mas acontece que a natureza sabe o que faz, que Deus sabe o que faz. Para quem crê em Deus, sabe que Ele é sábio. Então, Ele colocou todas as coisas em seus devidos lugares. E dali, nada deve ser modificado. E no mais também, a gente não tem poder para modificar a natureza, a não ser destruí-la. Só que a gente só faz isso se quiser. Se a gente quiser protegê-la, a gente faz melhor, né? Então, a lição é o quê? Não, as coisas estão todas em seus devidos lugares e é melhor a gente não querer mexer, porque se o senhor Américo da história tivesse mexido e trocado a abóbora e colocado no lugar da jabuticaba e a jabuticaba no lugar da abóbora, a abóbora teria caído na cabeça dele e ele teria tido maiores problemas, tá? Então, ó, diante dessa historinha, vão ter aqui na plataforma algumas perguntas e atividades sobre essa história, ok? Então, por hoje é isso. Você teve aqui o trabalho de artes que eu pedi e agora o trabalho de literatura sobre essa fábula que tem uma lição bem interessante, né? Que nos ensina que as coisas são como devem ser e aquilo que a gente pode mudar para melhor, a gente deve fazer. Mas não a natureza. A natureza ela já se resolve, ela tá certinha, as frutinhas estão nas árvores certas, o que tem que nascer em árvore, nasce em árvore, o que tem que nascer no chão, nasce no chão e assim vai, tá? Então, é isso e sempre vamos preservar a natureza. Não vamos destruí-la, vamos cuidar, ok? Então, é isso para fechar a semana. Semana que vem a gente volta, a gente vai continuar a usar o livro, às vezes sim, às vezes não, né? Senão, nós não vamos usar o livro todos os dias, vamos fazer atividades diferentes, enfim, né? E aí a gente vai indo, ok? Então é isso, até semana que vem, desejo um ótimo fim de semana a todos vocês, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra segunda-feira de novo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!